Bom dia, meu nome é Giovana e eu irei apresentar com minha equipe, que é composta pela Ana Vitória, Ana Letícia e Jennifer Lima, sobre a culinária da região sul. Então, iremos começar falando sobre as características da região sul. Bom, a região sul do Brasil é composta pelos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Apresenta grande diversidade cultural e as maiorias influências culturais são dos imigrantes europeus. Essa região é a menor do país, contendo uma área de aproximadamente 576.774 km² e com uma população de cerca de 29 milhões de habitantes, gerando uma densidade demográfica de 50,2 habitantes por quilômetro quadrado. Com isso, é a segunda região mais povoada do Brasil. Diferente do restante do país, a região sul foi colonizada massivamente por alemães e italianos, incentivado pelo governo para habitarem a região, com ganhos de terras para produzir suas culturas, fato que traz marcas até os dias atuais, desde a arquitetura, comemorações, culturas, entre outros. Como, por exemplo, a Oktoberfest, que é de tradição alemã. Entre outras comemorações tradicionais do Sul, é possível encontrar a Festa de Nossa Senhora dos Navegantes, a Dança das Fitas, Festa da Uva e etc. Dentre os pratos típicos se encontra o famoso chimarrão, símbolo dos gaúchos, a barreada, a marreca e o arroz de carreteiro. A história da Oktoberfest começou em Munique, na Alemanha. Sua criação se deu por um motivo muito simples. Em 12 de outubro de 1810, o rei Ludwig I havia acabado de se casar com a princesa Teresa de Saxe-Coburg-Gausen e convidou os cidadãos de Munique para testemunhar a união. Para isso, promoveu corridas de cavalo, espetáculos e celebrações em frente aos portões da cidade. Na ocasião, foram servidas bebidas como chopp e vinho para a população. Nos anos seguintes, durante a mesma época do ano, os moradores da região repetiram a festividade, acrescentando novos elementos, como barraquinhas, mostras para promover a agricultura local e competições de escalar árvores. No início do século XX, muitos alemães imigraram para o Brasil, fugindo das condições causadas pelas guerras mundiais. Graças às políticas públicas, o sul do país tornou-se um grande polo para essas pessoas. Logo, a cultura deles se misturaram com a nossa e eles tiveram a ideia de trazer o festival para cá. Hoje, a Oktoberfest de Munique já passou por mais de 200 edições e é a maior festa de cerveja do mundo. Apesar de seu nome, que significa Festa de Outubro, é comum que se inicie no final do mês de setembro, se estendendo por 16 dias. Os pratos preparados na festividade catarinense seguem a tradição alemã. O primeiro deles é o Sauerkraut ou chucrute, como ficou famoso no Brasil. Trata-se de uma conserva feita de vinagre e repolho e pode incluir outros vegetais. Outro prato da Oktoberfest famoso é o de joelho de porco ou Eisbein. Na Alemanha, ele costuma ser cozido, porém no sul do Brasil ele é assado, deixando o interior tenro e a parte exterior crocante, como pururuca. É servido com chucrute e batatas. Na sobremesa, é possível se deliciar com Apfelstrudel, uma torta de maçã feita com massa folhada e polvilhada com açúcar de confeiteiro. Outra opção são os pretzels, que podem ter cobertura de açúcar ou chocolate.
pessoal, para começar, vale lembrar que rende mais ou menos 8 aí pretzels grandes. E a gente começa pegando aí 10 gramas de fermento biológico seco, que é aquele fermento especial para pães. Você encontra ali na parte de bolo do supermercado, é vendido em sachês de 10 gramas mesmo. A gente coloca o fermento dentro de uma tigela e vamos juntar ainda meia xícara de chá de água morna e meia xícara de chá de leite morno. Agora é só misturar bem e na sequência a gente vem com um ovo, meia xícara de chá de manteiga na temperatura ambiente, 3 colheres de sopa de açúcar e meia colher de café de sal. Por fim, a gente junta 4 xícaras de chá de farinha de trigo e a gente começa misturando aí com uma colher e depois não tem jeito, é mão na massa mesmo. Você deve ir misturando até se formar uma massa bem macia e que quase não gruda na mão. Só que lembrando que essa massa não pode ficar dura, então não coloque muita farinha não, tá bom? Ela fica meio molinha, quase pegajosa. Ela não gruda, mas também não é aquela massa assim que totalmente desgruda, né? Assim que você chegou nesse ponto, você cobre e deixa descansar por 20 minutinhos ou até dobrar de tamanho. Depois que sua massa cresceu, pessoal, a gente vai colocar um pouco de farinha em uma superfície e vamos pegar pedacinhos de massa. Não enfarinha muito essa superfície, porque senão sua massa vai ressecar e a gente não quer isso, tá bom? Aí, pessoal, a gente vai fazendo rolinhos mesmo, com cerca aí de 1 centímetro de espessura e deixa esses rolinhos ficarem bem compridos, cerca aí de 60 centímetros. Depois que você fez esses cordões, vem a parte mais divertida, que é a de fazer o formato do pretzel. E não tem segredo quase que nenhum, é só a gente pegar o cordão, deixar a parte de cima mais arredondada e a gente vai juntar as outras duas pontas. Assim que juntou, você pode dar até mais ou menos umas 3 voltas e volta com as pontas aí do cordão para a parte arredondada. Aperta aí com os dedos e você já tem o formato do pretzel. Fácil, né? Se você não entendeu, volta o vídeo, assiste de novo, mas não tem segredo, ó. A gente arredonda a parte de cima do cordão, junta as duas pontas, dá em torno de 2 ou 3 voltinhas, volta com essas pontas para a parte arredondada e prende bem com os dedos. Então você vai repetir esse processo com toda a sua massa e vai deixando seus pretzels prontos aí sobre uma tábua ou um prato enfarinhado. E depois que seus pretzels ficarem prontos, você pode sim assar aí em forno pré-aquecido 200 graus por 20 minutinhos, mas uma forma mais prática e mais saudável, mais rápida de preparar é usando a fritadeira sem óleo. Vocês têm muita dúvida, né, de como utilizar a fritadeira sem óleo, mas quer ver só como é super fácil? A Midea enviou pra gente com muito carinho essa fritadeira sem óleo 4 litros e para quem não conhece, a Midea é líder mundial aí em produção de eletrodomésticos como ar-condicionado e micro-ondas. E além de preparar os alimentos de uma forma mais saudável, já que ela dispensa o uso de óleo, ela é bem rápida na hora do preparo e fácil de limpar, já que esse cesto que fica aqui dentro pode ser colocado até mesmo no lava-louça, pessoal. E vale lembrar que tem garantia de 1 ano e mais informações do produto estão na descrição desse vídeo fechado. E olha só, antes da gente colocar o pretzel dentro da nossa fritadeira sem óleo, eu vou pré-aquecer ela por 5 minutinhos a 200 graus. Sabe como que faz isso? Ó, é só colocar a temperatura em 200 graus e o timer em 5 minutos. E enquanto a nossa fritadeira aquece, quero mandar um beijão pra Rosana, que fez o nosso cheesecake japonês com perfeição. E se assim como ela, você fizer essa receitinha, não esquece de postar no Instagram, marcar na legenda a hashtag Cozinha do Bom Gosto, a hashtag Midea Brasil e marcar na foto 2 perfis, o @Cozinha do Bom Gosto e o @Midea Brasil, fechado? Bom, pessoal, a nossa fritadeira sem óleo já tá aí aquecida. A gente então vai ajeitar o pretzel dentro aí do cesto. Reparem que o compartimento é bem espaçoso porque é retangular, diferente aí de outros modelos, né, que normalmente são redondos. E essa daqui tem 4 litros de capacidade, o que é um dos diferenciais, tá bom? Dá para preparar porções para até 4 pessoas de uma vez. Novamente, a gente vai colocar então 200 graus de temperatura e o timer a 5 minutinhos. E agora é só esperar ficar pronto. E
E olha só como a massa fica douradinha, totalmente cozida por dentro e no ponto perfeito aí do pretzel, né? Assim que os pretzels ficarem prontos, a gente vai pegar um pouco de manteiga derretida e passar aí sobre toda a superfície, na frente e atrás. A gente então, pessoal, vai pegar um prato e dentro a gente vai colocar mais ou menos aí uma xícara de chá de açúcar e 3 colheres de sopa de canela em pó. É só misturar bem e passar os nossos pretzels com manteiga nessa mistura. E a cobertura fica a seu critério, meus amores. Quem não gosta de canela nem precisa colocar a canela aí na misturinha, né? E tem um pretzel que eu gosto bastante, que é o de creme de avelã. Então é só colocar o creme mesmo dentro de um saquinho, cortar a ponta e aí fazer ondinhas pela superfície do seu pretzel. Pode ainda colocar doce de leite. Quem quiser colocar